Olá pessoal, bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre algo que eu chamo de filosofia da guerra. Esse conceito eu não estou tirando da tradição filosófica, e nem, isso não é um conceito de alguém que tenha sido trabalhado, pelo menos que eu tenha estudado. Pode ser que exista esse conceito com outro nome, ou que esse nome, na história da filosofia, queria designar outra coisa. Mas o que eu estou chamando aqui de filosofia da guerra é uma tendência que o ser humano tem de sempre estar em guerra, de sempre estar competindo, de sempre estar disputando algo. Do modo como eu vejo o ser humano, a mim me parece que ele sempre está insatisfeito com a paz. Ele sempre está querendo disputa por alguma coisa, ele sempre está querendo guerra. E eu, que sou muito devoto do darwinismo, da teoria da evolução das espécies, eu atribuo essa característica do ser humano à sua própria história natural, o modo como a nossa espécie foi evoluindo, não só a nossa, né, mas como as diversas espécies foram evoluindo, nos lega esse senso, esse instinto de competitividade que parece que sem ele a nossa vida não tem o menor sentido. Eu não sei até que ponto eu me comprometo, não sei até que ponto é bom falar sobre isso, é bom dizer esse tipo de coisa para todo mundo, mas, por exemplo, eu acho que o ser humano não está satisfeito nunca se ele não é melhor do que o outro. Quer dizer, você até pode encontrar níveis de satisfação, você até pode encontrar níveis de paz, mas eu acho que grande parte das vezes, se você não é melhor do que os outros com quem você tem contato, fica meio que faltando algo. Ou parece que o único dono da felicidade é aquele que está, digamos, por cima da carne seca, né? Melhor do que todo mundo. Apesar de eu gostar muito da teoria da evolução das espécies, eu não me considero um darwinista social. Como eu disse no outro vídeo, eu não acho que o modelo da natureza, ou o modelo como a seleção natural interfere na evolução das espécies, deva servir para que a gente aplique as normas de organização da nossa sociedade. Eu acho que para isso é muito mais interessante a gente usar a racionalidade para encontrar normas baseadas num padrão de justiça. Mas na prática, eu julgo que acontece o contrário. Parece que socialmente a gente está sempre tentando reforçar as estruturas que fazem aumentar a competitividade, que fazem reforçar a ideia de que só o melhor ou só os melhores podem ser felizes. Então, finda que, para além do que a gente herdou já de carga genética da nossa história natural, tudo que a gente tem de nossa porção animal que já nos leva para essa questão de competitividade, ainda as nossas estruturas sociais, nossas instituições, o modo como a gente pensa e faz as coisas, ela nos leva também a estar sempre treinando nessa direção de querer, né, só poder ser feliz se os outros forem infelizes. Tem esse lado também, não basta ser melhor que o outro, é preciso, né, parece até uma questão lógica, que o outro também seja pior. Não adianta eu ganhar 10 milhões e virar rico de uma hora para outra. Se todo mundo que eu conheço ganha 10 milhões e virar rico, ou então se todo mundo, no geral, ganha 10 milhões e ficar rico, essa minha riqueza não vai representar nada. Eu não vou estar mais satisfeito do que eu estou agora. Então, muitas vezes também, em determinadas situações, nós somos levados à situação inversa, quer dizer, às vezes a gente não torce pelo nosso crescimento, ou se a gente não puder crescer, pelo menos a gente tenta, isso é trágico, isso é ruim, é chato de dizer, mas pelo menos a gente tenta derrubar o outro, né? Diversas vezes eu já vi isso acontecer na vida. Se eu não puder melhorar, que o outro pelo menos não esteja melhor do que eu, que o outro se dê mal também. E eu acho que isso justifica muitos dos episódios no nosso dia a dia em que a gente vê pessoas fazendo mal para as outras. Por trágico que seja, me parece haver um certo sentido animal nisso, sabe? A gente tem essa tendência, a gente tem esse determinado sentimento, é feio, é terrível, mas a nossa porção animal, esse lado da humanidade, ele é podre e é assim. E é por isso que eu acho que os nossos modelos sociais, né, no futuro a gente vai desenvolver isso melhor, mas eu acho que os nossos modelos sociais eles não devem ser baseados nesse tipo de competitividade ou em competitividade no geral, e eu acho que a gente deve procurar coisas que atenuem esse tipo de competição e que venham a fomentar um certo senso de cooperatividade. Eu acho que a fórmula para a sociedade passa muito mais pela colaboração do que pelo aguçamento da competitividade. E eu tenho sérias dúvidas a esse respeito. Eu não tenho certeza se o ser humano um dia vai conseguir fazer isso, porque eu acho que é meio quase que sinônimo de ser infeliz. Eu não sei se há alguma possibilidade no futuro da humanidade em que a gente chegue num determinado grau de igualdade, ainda que não material, né? Ainda que não formal, uma igualdade material. Ou seja, não é necessariamente que as pessoas sejam iguais, mas que elas tenham condições equivalentes, digamos assim, de felicidade. Eu não sei, ainda que elas sejam diferentes, estejam em posições diferentes, etc., mas que haja uma determinada equivalência ali dos ativos de felicidade dela.
Eu não sei se é possível que isso aconteça. Eu não sei se a natureza humana é preparada para tolerar esse grau de equilíbrio. Talvez a gente não consiga permanecer muito tempo nesse estado. A gente vai querer sempre fazer algo diferente, mas eu acho que essa motivação de fazer algo diferente, de ser diferente, eu acho que vem muito dessa necessidade de ser melhor que o outro. Talvez isso venha da própria constituição da realidade. Aqui já entrando um pouco de teoria, um pouco de filosofia, tem alguns filósofos que valorizam muito a coisa da contradição na composição da realidade. Heráclito, filósofo grego pré-socrático, dizia que todas as coisas são constituídas do fogo, né? E ele falava muito do devir, quer dizer, o fogo é o símbolo da transformação. Significa que as coisas estão em constante transformação, né? O que é agora, no instante seguinte, já não é. O que é um ser agora, no instante seguinte, já é um não ser. Ou seja, há contradição o tempo todo na realidade. A própria constituição da realidade, o princípio da realidade já é a contradição. O ser humano que faz parte dessa realidade termina sendo também constituído por essa contradição, né? Isso se reflete numa vontade constante de algo que seja parecido com a guerra. A história da humanidade, para mim, parece ter sempre esse movimento, né, de ir avançar em direção à guerra sempre, depois voltar, se traumatiza com os horrores da guerra e volta para o tempo de paz. Isso no âmbito privado, no âmbito pequeno das nossas micro-relações, mas também no âmbito mundial. A gente sempre abusa muito de um espírito bélico, de guerra, e depois se traumatiza e volta e fica numa vontade de paz enorme. Não sei até que ponto eu estou sendo catastrófico aqui, mas a gente teve a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. No momento seguinte, a gente se tornou muito mais pacífico, a gente criou direitos e tentou manter direitos, criou instituições para manter esse clima de paz, mas parece que o tempo passa e a gente vai voltando, a gente vai vendo áreas, rumores de guerra o tempo todo. Daqui a pouco o mundo está numa terceira guerra mundial. Espero realmente que não. No nazismo, por exemplo, eu associo muito com esse espírito de guerra, né? Com essa vontade de tomar o mundo todo, de submeter o mundo todo. E durante a Segunda Guerra Mundial me parece que ele chegou, que esse senso, que eu vou chamar de nazista, assim, pode até não ser, mas esse senso chegou a uma dominação na humanidade muito grande. Depois, né, a gente rejeita extremamente tudo que é meio nazista, mas agora a gente já vai se engraçando de novo. Eu não. Mas parece que a humanidade, assim, ela vai se aproximando muito dessa coisa do que é do que representa o nazismo, né? Desse espírito de guerra, esse espírito de querer acabar com o outro, essa polarização, né? Nós contra eles, e vamos nos aproximando. Já esquecemos os horrores lá, a mortandade, já esquecemos a destruição, a pobreza, os problemas todos que tivemos, e vamos sempre voltando, não, agora vamos de novo trazer algo parecido com aquilo. Eu não sei até que ponto isso é pertinente, e não sei se daqui a pouco eu vou mudar de ideia sobre isso, mas já tem um tempo que eu venho achando assim, que desconfiando de que a guerra seja da natureza do ser humano. Quer dizer, você não tem como abdicar, você não tem como passar muito tempo em paz, né? Se você tiver energia, se você tiver condição, daqui a pouco você vai querer entrar em guerra. E eu vou observar um pouco ainda na minha vida, nos lugares onde eu vou, mas sugiro que você também faça essa observação, os lugares onde você frequenta, quer dizer, ou até dentro de casa, no seu grupo de amigos. Cedo ou tarde a gente tem aquele clima de paz, tem um clima de cooperação, você ganha muito com as relações sociais, mas me parece que chega um determinado momento em que você não está satisfeito e você já cria uma certa animosidade com as pessoas com quem você se relaciona. Aí a gente poderia se perguntar, e como é que a amizade funciona, por exemplo? Que a amizade parece ser a contradição disso. E eu já estive pensando sobre isso também. Me parece que é o seguinte, nós, nessa guerra constante de todos contra todos, a gente começa a perceber que se a gente se aliar em grupos, em times, a gente fica mais forte contra determinado sujeito ou contra determinados outros grupos. Então há uma tendência da gente se associar em grupos para poder, mas com a finalidade ainda de guerrear com as outras pessoas, né? E isso no geral, do particular ao geral, né? Você forma casais no âmbito privado ali para poder enfrentar o mundo,
você forma famílias e no fim das contas me parece que há sempre uma competitividade entre famílias e você desenvolve sempre, né, que essa estratégia acontece de associação para luta com o outro, você desenvolve um amor ali dentro daquele time. Eu, por exemplo, quando praticava esporte, observava que nos períodos em que estávamos só treinando, havia uma competitividade dentro ali do time, quer dizer, havia animosidades. Mas quando a gente ia disputar com um time de fora, né, na época da escola ou em clubes, quando a gente ia disputar algum campeonato, a nossa unidade aumentava demais, porque parecia que a gente se via assim, nós contra os outros, e parecia que aquele time tinha virado um eu, entendeu? Quer dizer, mas isso pode explicar também, por exemplo, a formação de bairros, cidades, estados, países, continentes. Tem uma questão geográfica também, mas me parece que o grupo fica muito mais fortalecido quando o outro aparece. Quer dizer, quando a gente está analisando o Brasil, por exemplo, a gente se critica, a gente briga, né? Mas eu fico pensando, se o Brasil entrar em guerra com outro país, é aí que o senso de nacionalidade, de pertencimento, o senso de unidade vai acontecer. Os Estados Unidos, por exemplo, me parece as pessoas têm um orgulho muito grande. Tudo bem que é um país, né, que está aí na ponta do mundo e parece ser bom ser americano, parece ser motivo realmente de orgulho. Mas me parece que muito desse orgulho veio durante a guerra, né? Fico observando assim também potências como o Japão, que crescem tanto depois daquela guerra. Parece que ter passado por uma guerra e ter se visto diante de diversos outros países faz com que você crie um senso de unidade e se fortaleça e cresça. Assim a Alemanha também, a França, etc. Uma vez uma pessoa me disse que a amizade, ele tentando esclarecer as relações mais ou menos assim, quando você tem um amor de casal, é quando um está em busca do outro, digamos, né? Agora, a amizade, ela é como se fosse um amor que acontece entre dois indivíduos que estão perseguindo um mesmo objetivo, quer dizer. Então, quando você tem experiências com outra pessoa em que vocês vocês estão afinados com o objetivo, essa amizade se fortalece, parece ser o sentido da amizade. Mas colocando aqui em termos darwinianos, pelo menos da forma como eu vejo, eu acho que a amizade ela se explica muito por essa necessidade de associação para se colocar contra outro grupo ou contra outra coisa em geral. É isso, apesar de dizer essas barbaridades aqui, eu espero que fique claro para as pessoas todas que eu não quero que a realidade seja assim. Mas eu acho que, pelo menos em parte, a realidade é assim e essa é a origem de muitos problemas, tanto pessoais como sociais. E é justamente por reconhecer que há essa tendência que eu acho que a nossa forma, o nosso modelo de organização, o nosso sistema de governo, por exemplo, ele deve ser algo que contradiga isso, entendeu? Vocês provavelmente estão entendendo onde eu quero chegar e não tem muito como evitar isso. Mas a gente conversa mais, como sempre, sobre isso. Vamos conversar para sempre aí. É o papo, paz para todos.